Alô, você mais uma vez, seja bem-vindo para que a gente continue o nosso curso Exercitando o Português. Estamos começando hoje, aí na tela, o tema 5, que é sobre concordância verbal. O nosso tema 4 é ligado à parte da morfologia, das classes gramaticais, falou sobre verbo, né? E verbo, emendando no assunto verbo, nós vamos para a nossa concordância verbal, que é um assunto, né, extremamente comum nas cobranças de prova. Cai mais questões de concordância verbal do que questões de verbo. Então vamos na tela. Quando se fala de concordância verbal, ela é um acordo que a gente faz, concordância, né, para relacionar de maneira harmônica o sujeito e o verbo. Em outras palavras, se nós tivermos um sujeito no singular, obviamente o verbo fica no singular. Se nós tivermos um sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente ficará no plural. Porque uma coisa tem que concordar com a outra. Então, sujeito não é aquele termo que pratica ação, porque nem toda frase é de ação. Nós já falamos que os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quando a gente fala em concordância verbal, o sujeito é definido como o termo que determina a flexão do verbo. Então, vamos anotar aí na tela alguns exemplos. Vamos lá. Eu devo dizer que a maioria reclamou da mudança. Observem que nessa oração que eu escrevi, eu usei uma forma verbal que é o reclamou, que está no singular. O plural seria reclamaram. Então, se eu usei reclamou no singular, é porque o sujeito é singular. Vamos lá na tela? Então, eu tenho como sujeito a maioria, e a maioria reclamou. E aí vem um pequeno probleminha. Tem muita gente falando, professor, mas peraí, maioria é muita gente. Não é a maioria reclamaram? Povo é muita gente, não é o povo falaram? Grupo são muitas pessoas, não é o grupo chegaram? Não. Realmente, a ideia de maioria é uma ideia de plural. Se eu tenho uma opinião e você tem outra, nós somos dois, não existe maioria, empatou. Agora, se eu tenho uma opinião, você e sua esposa têm outra, 2-1, vocês são maioria. Então, realmente, para haver maioria, tem que ter pelo menos duas pessoas. Mas olha na tela. O motivo é que a palavra maioria tem um artigo singular. Então, se ela tem um artigo singular, maioria é singular e o verbo tem que ser singular. Eu não falaria que a síndica reclamaram. Eu não falaria que a diretora reclamaram. Eu não falaria que a faxineira reclamaram. Então, também não posso falar que a maioria reclamaram. Vamos na tela de novo? Outra coisa que eu quero adotar para vocês, se eu coloco assim, ocorreram mudanças no concurso. Ao dizer que ocorreram mudanças no concurso, observem que dessa vez eu utilizei o verbo ocorreram no plural. Eu não escrevi ocorreu, eu escrevi ocorreram. E aí tem um outro probleminha que eu falo sempre. Tem muita coisa que você não sabe, ou tem muita coisa que você tem dificuldade, não é porque você é burro, não. Não é porque você tem dificuldade. Pode ser, mas não é só por isso. É porque a gente aprendeu errado e a gente tem vícios. Quando você vê uma frase como essa, é muito comum, olha aí na tela, você perguntar assim, ocorreram. Mas ocorreram o quê? E responde com a palavra mudanças. Eu tenho a impressão que você, como eu, cresceu ouvindo dos professores de português que quando eu tenho um verbo e faço a pergunta o quê, eu estou procurando um objeto direto. Meu pai comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Outro carro.
Então, outro caso seria um objeto direto de comprou. As pessoas dizem o quê? Besteira. Objeto direto. Ocorrer o quê? Mudanças. Cuidado. Vamos lá na tela? Na verdade, isso é o sujeito, porque as mudanças ocorreram. Então, se o sujeito é plural, esse verbo tem que ser plural. Se eu dissesse uma mudança ocorreu. Duas mudanças ocorreram. Então, cuidado. Quando uma frase, uma oração começar com o verbo, pode ser que aquilo que esteja depois do verbo seja o sujeito. Apareceu um problema apareceu. Existem soluções para tudo. Soluções existem. Chegou o trem chegou. Então, cuidado, hein? Quando a gente começar uma frase com o verbo, e quando a gente perguntar o que está depois do verbo não é objeto direto, não. Eu sei que é difícil eu arrancar isso da sua cabeça. Foram anos de condicionamento, foram anos de as pessoas falando que você tem que falar dessa forma. Como é que eu quero que de uma hora para outra você mude? Não tem como. Então, aí está definido que a concordância é verbal. Olha na tela a questão 1. A questão de número 1, ela diz o seguinte, de uma banca chamada Univida. E aí, dentro dessa banca chamada Univida, eles perguntaram assim, assinale a alternativa que apresenta concordância verbal de acordo com a norma culta. Aí eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Pausem a tela e vejam o que é que vocês responderiam pelo conhecimento prévio. Vai lá. Muito bem. Então vamos lá. Toda vez que a gente fala de concordância verbal, obviamente nós temos que analisar o quê? O verbo. Vamos na tela? Letra A. A atitude daqueles jovens empresários comoveram. Verbo no plural. Desconheciam-se os motivos. Verbo no plural. Não faltará. Verbo no singular. Todos sabemos. Verbo no plural, primeira pessoa do plural, nós. E precisam-se. Verbo no plural. Então, a gente vai olhar com o nosso conhecimento prévio, provavelmente algumas coisas nós vamos acertar, outras nós não vamos acertar. Olhe, por exemplo, a letra A. A atitude daqueles jovens empresários comoveram a sociedade. Isso aqui que eu estou colocando no colchete é o sujeito completo. Tudo isso aqui é o sujeito. Você que baixou o PDF, não? Você já está no 5º tema e até hoje você não sabe que você tem que baixar o PDF? Porque quando você baixa o PDF, você vai fazendo junto comigo as anotações que eu estou fazendo. O PDF é o seu caderno. Tanto é que tem coisas que já estão aqui escritas e eu vou só colocando e encaixando exemplo. Você já deve ter sacado isso, né? Então está na hora ainda. Então vamos lá. Isso tudo é o sujeito. No entanto, é preciso que você veja que algumas vezes o sujeito é uma palavra tipo, eu aprendi o conteúdo, eu. Ou então, duas palavrinhas, o mundo está perdido, o mundo. E às vezes é uma expressão, sujeito. Como assim, professor? Vamos na tela. Quando eu falo que existe uma expressão, sujeito, eu vou dizer, por exemplo, usar a palavra maioria que eu usei há pouco. A maioria dos jovens de computador. Se eu tivesse que usar nessa frase o verbo entender, como é que eu falaria? A maioria dos jovens entende ou a maioria dos jovens entendem de computador? Claro que passou alguma coisa aí na sua cabeça. Se de repente passou na sua cabeça jovens, faz sentido, né? Porque tem maioria de jovens, tem maioria de problemas, tem maioria de dificuldades. Jovens é uma coisa específica. No entanto, anote aí,
A palavra maioria, isso aqui tudo é o sujeito A. É uma expressão sujeito. Mas a palavra maioria é o núcleo. É a palavra principal do sujeito. Por isso que, ó, a maioria entende. Ah, pessoal, mas eu achei que soou mal, ok? Pode até ter soado mal, mas a maioria dos jovens entende. A maioria entende. Por quê? Vamos lá na tela? Que a palavra maioria é o núcleo. O núcleo, meu amigo, é o primeiro substantivo que aparecer na expressão. E maioria é um substantivo porque tem o artigo antes, a maioria. Como jovens também é substantivo, ó, os jovens. Mas eu falei que o núcleo é o primeiro substantivo. Se não tiver substantivo, anote. É o primeiro pronome. Ou seja, a primeira palavra significativa é o núcleo do sujeito. E temos ainda um detalhe. Pela gramática, o núcleo é um termo que não pode ser preposicionado. Nenhuma palavra precedida de preposição pode ser núcleo do sujeito. E jovens é a preposição de com o artigo os. Então, a maioria dos jovens entende. Um grupo de pesquisadores descobriu a cura. O grupo descobriu. Pesquisadores não é o núcleo porque tem a preposição dos ou de. Agora, vamos lá na tela de novo. Se eu disse que tem vários tipos de maioria e jovens representa um dos tipos, né? Jovens é um dos tipos. Ops, vamos voltar aqui. Eu posso também dizer que os jovens entendem. Então, é correto eu dizer que a maioria dos jovens entende de computador ou que a maioria dos jovens entendem de computador. O grupo de pesquisadores descobriu a cura, o grupo descobriu, ou o grupo de pesquisadores descobriram a cura. Ok? Então, gente, é isso. Tem coisas que, podendo ser dupla, são muito boas. Para você escrever, isso não vai te dar problema de concordância verbal nunca. Porque seja você concordar com o núcleo ou com a outra palavra, você vai acertar. Esse não é o problema. Né? Vamos anotar mais um exemplo? Olha aí. Quando eu tenho essa frase aqui, ó, alguns de nós dificuldade nisso. Como é que você diria, hein? Com o verbo ter. Alguns de nós ter dificuldade nisso. Como você resolveria? Bom, primeiro, o sujeito completo é algum de nós. Eu te pergunto, algum de nós, qual é o núcleo? Algum ou nós? Hã? Fala, menino. Vem cá. Você falou nós, você errou. O núcleo é alguns. Por que, que o núcleo é alguns? Porque nós está preposicionado. Núcleo não pode ser preposicionado. Alguns têm dificuldade nisso. Nossa, professor, alguns de nós têm dificuldade? Sim. Alguns de nós estão tranquilos. Alguns estão. Alguns de nós viajarão no feriado. Alguns viajarão. Alguns de nós vieram ontem. Alguns vieram. Eu devo concordar com o núcleo na tela. Se eu disse que a maioria entende e os jovens entendem, eu também. Ops, vem aqui comigo. Fiz uma marca indevida, uma mudança aqui indevida.
Deixe-me localizar onde é que nós paramos. Pronto, vamos lá. Aqui. Qualquer coisinha que você esbarra, o negócio vai para o saco. Então, olha só. Eu disse que a maioria entende e que os jovens entendem. Agora, nós também podemos dizer que alguns têm e nós temos. Alguns de nós temos dificuldades. Alguns de nós chegaram, alguns chegaram, ou alguns de nós chegamos, nós chegamos. Alguns de nós irão, alguns irão, ou alguns de nós iremos, nós iremos. Então, meu amigo, a concordância do primeiro exemplo e a concordância do segundo exemplo é a mesma regra. Só que você abre a gramática, fala assim, quando o núcleo do sujeito for uma palavra coletiva, maioria, seguido de um partitivo no plural, o que é partitivo? Aí você começa muito feliz querendo estudar e, de repente, você larga para lá porque você passa a não entender. A maioria dos jovens, vários jovens fazem parte de uma maioria. Isso é partitivo. Então, quando o segundo fizer parte do primeiro, posso concordar com os dois. Um grupo de pesquisadores. Vários pesquisadores fazem parte de um grupo. Então, o grupo descobriu, os pesquisadores descobriram. Vários peixes dourados fazem parte de um cardume. Então, o cardume de peixes dourados nadou ou o cardume de peixes dourados nadaram. Vários exercícios fazem parte de uma série. Então, a série de exercícios é fácil. Ou a série de exercícios são fáceis. No segundo exemplo, alguns de nós, eu e você, podemos estar aqui, ó, no meio de alguns que estão à nossa volta. Então, eu não tenho que decorar partitivo, ou se o núcleo é um pronome indefinido, alguns, seguido de um pronome pessoal do caso reto. Isso é que te dá ranço. Então, guarde o seguinte, vamos na tela. Quando eu tiver uma expressão, eu vou marcar a primeira palavra significativa como núcleo e vou fazer a concordância com ela. Eu não vou correr risco. Mas isso representa dois níveis de concordância. Uma chamada concordância lógica, que é aquela concordância que acontece com o núcleo, com essa palavra principal. Por exemplo, quando eu falo assim, uma lista de questões foi resolvida. Não interessa se para você isso está soando bem ou se isso está soando mal. Na verdade, o sujeito completo é uma lista de exercícios ou de questões. Isso é o núcleo. A lista foi resolvida. Por que questões não é o núcleo? Porque tem a preposição. Então, você tem que guardar que núcleo de sujeito não pode ser preposicionado. Agora, na tela, existe também uma coisa chamada concordância atrativa, que é aquela que vai acontecer não com o núcleo, mas que vai acontecer com o substantivo mais próximo. Então, eu vou dizer que uma lista de questões foram resolvidas. Ah, professor, essa eu achei que soou melhor. Já te falei, esquece o ouvido. Esquece o ouvido, porque quando a pessoa fica baseando só no ouvido, ela corre o risco de errar. Vamos na tela? Quando eu falo que uma lista de questões foram resolvidas, ó, o sujeito é isso aqui tudo. O núcleo continua sendo lista, mas várias questões que formam essa lista, elas foram resolvidas. Então, se eu concordei com o núcleo, é a concordância lógica. Se eu concordei com a palavra mais próxima, que é questões, é a concordância atrativa. E por que pode? Porque várias questões podem fazer parte de uma lista. Ok? Voltando, portanto, à questão 1. Eu tinha dito
que o verbo é comoveram. Eu tinha dito que o sujeito completo é isso aqui. E o núcleo é atitude. Atitude. A atitude não comoveram. A atitude comoveu. A atitude comoveu. Então, a letra A está errada. A pessoa, mas não posso concordar com os jovens empresários? Não. Vários jovens empresários não formam uma atitude. Vários peixes formam um cardume. Várias questões formam uma lista. Vários pesquisadores formam um grupo. Mas vários jovens não formam uma atitude. Então, por isso que a letra A na tela, ela está errada. Muito bem, gente. O nosso tempo da aula número 1 se esgotou, mas na aula 2 nós vamos começar de novo pela questão número 1, para a gente anotar a próxima regra e chegar à questão. Tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Vão estudando, imprima a lista se não imprimiu, e até quando você quiser.